Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no livro da Primeira Reis. Apesar que esse livro é um livro só, né? Mas a nossa Bíblia está dividida em dois livros dos reis. Nós vamos no livro de Primeira Reis, no capítulo de número 18. E leremos os versos 17 e 18. Depois nós vamos pular para os versos 30 e 31. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, nesta noite nós queremos glorificar o teu nome, bendizer o Senhor, pedir a ti, ó Deus, que nesse momento o Senhor esteja presente conosco, que o Senhor possa acompanhar essa exposição da palavra, que essa palavra venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos edificar nesse momento, nos encorajar e trazer sobre nossos corações o arrependimento dos nossos pecados. Traga sobre nós a convicção de que o Senhor é presente, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Queremos te pedir também nesse momento, ó Deus, para que o Senhor possa trazer o consolo para essas famílias que perderam seus entes queridos nestes dias. Que a tua presença nos console, que a tua presença console o teu povo. Oramos e intercedemos por todas as pessoas que estão sofrendo nesse conflito, que o Senhor possa ser para eles, ó Deus, o descanso, que o Senhor possa ser para eles o refrigério, que o Senhor possa fortalecer essas pessoas, é o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor esteve ministrando ao meu coração. Espero que o que Ele ministrou ao meu coração, Ele possa ministrar ao seu coração também. Nós estamos diante aqui de uma das palavras que foi mais impactante no mundo antigo quando nós falamos da profecia bíblica. Um dos ministérios mais profundos, um dos ministérios mais intensos da profecia de Israel, sem sombra de dúvida, foi o ministério do profeta Elias. Aqui o profeta Elias está já na segunda parte do seu ministério. Ele já havia profetizado a Israel que haveria uma escassez sobre o povo, que haveria fome, sede, que o Senhor abandonaria o povo. E agora ele está indo até o rei Acabe para denunciar as incongruências de Acabe, para denunciar os pecados de Acabe e para fazer o grande desafio de Elias, que é o confronto que ele tem com os profetas de Baal lá no monte. E aqui no verso 17 diz assim, ó: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Na hora que o Acabe se aproximou de Elias, vendo Elias de longe, ele colocou a culpa de tudo o que estava acontecendo no profeta Elias. E observa a expressão que Acabe usou: Tu és o perturbador da nação, tu és o perturbador do povo, tu és o perturbador de Israel. Bem, irmãos, aqui a reflexão que eu quero fazer com você é a seguinte:
quando nós nos propomos a anunciar a palavra de Deus, como Elias fez, porque o que Elias fez para Acabe não foi somente dizer o que estava escrito lá no livro de Deuteronômio. Quando o profeta Elias profetizou que ficaria 3 anos e meio sem chover, que o céu seria como bronze, ele está simplesmente profetizando o que o profeta Moisés disse lá no livro de Deuteronômio. E por profetizar a palavra de Deus sobre Israel, Acabe disse para Elias que ele estava perturbando a paz do povo, que ele estava trazendo perturbação para com Israel. E a gente aprende que quando você prega a palavra de Deus, muitos vão olhar para nós e dizer: você está trazendo perturbação sobre a nossa vida. Você está trazendo perturbação sobre o nosso entendimento. Você está trazendo confusão sobre nós. Nós não queremos a palavra de Deus. Nós não queremos os desígnios de Deus. A opinião de que nós, pregadores da palavra, a opinião de que nós, os profetas de Deus, somos perturbadores da paz, é a opinião daqueles que não querem ter um compromisso com Deus. É a opinião daqueles que estão trazendo sobre o povo a corrupção, que está trazendo sobre o povo uma vida debaixo do pecado. É a opinião daqueles que querem viver debaixo dessas perturbações e é a opinião daqueles que querem viver debaixo do pecado. Então você que está aí me ouvindo, toda vez que você ouvir essa expressão, lá vem o crente, pregador, lá vem você com essas mensagens do Evangelho, você está perturbando a nossa paz. As pessoas que estão dizendo isso, elas estão dizendo isso porque estão debaixo da rebeldia, estão debaixo da rebelião, estão longe dos desígnios de Deus e dos propósitos de Deus. A palavra que Elias dá para Acabe nesse momento é sensacional. Ele fala assim: olha, é você que perturba Israel. Vou ler o verso 18, olha. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa. Perdão, essa parte é muito importante, ó. Mas tu, observa, olha o que Elias fala: tu e a casa do teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Eu não sei se você já parou para pensar, eu falei no começo da mensagem que o profeta Elias ele tem um ministério extraordinário. Você vai ver os profetas do Antigo Testamento, os profetas que aparecem nesse período, são profetas ordinários, que aparecem, fazem algo e vão embora. Aparecem, fazem algo e vão embora. Aparecem, ficam um tempo profetizando sobre Israel, aparecem, passam um tempo profetizando sobre Judá e vai embora. Agora, Elias, ele é um profeta extraordinário. A gente conhece a história de Elias, a gente sabe as coisas gloriosas, as coisas dramáticas que aconteceu quando o profeta Elias estava profetizando para Israel. É sabido de todos nós que Elias é um dos representantes dos profetas. Lembra quando Jesus estava sobre o Monte Tabor e os discípulos estavam com ele e aí ele começou a transfigurar? E apareceu para ele 2 pessoas. Quem são essas pessoas? Moisés e Elias. Segundo os estudiosos, alguns estudiosos, Moisés aparece porque ele é a representação da lei. E Elias aparece porque ele é a representação dos profetas. Ok? Essa é uma linha de interpretação. Então Elias ele não é um qualquer, ele é um profeta extraordinário e importante. Quando o profeta Malaquias falou do Senhor e da vinda do Senhor, ele fala que Elias virá. E Elias vem primeiro e ele prepara o caminho do Senhor. E aí Jesus, quando vai interpretar Malaquias, ele fala assim, olha, vocês não perceberam que Elias já veio? A saber, ele é João Batista. Jesus está dizendo, João Batista veio na unção de Elias, como diz a profecia. Então Elias ele vem nesse
período aqui, nessa história, nesse momento, que daqui a pouco eu vou explicar, a unção de Elias veio sobre João Batista. Elias é aquele que aparece lá no Monte Tabor. E segundo alguns estudiosos das Escrituras, Elias é uma das duas testemunhas que profetiza a Israel no período da grande tribulação. A gente leu a Bíblia e sabe que vai haver uma grande tribulação sobre o mundo todo, com foco em Israel. E lá nessa tribulação aparecem duas testemunhas. O texto não diz para nós quem são essas duas testemunhas. Nós acreditamos que provavelmente seja Elias e Moisés, ou Elias e Enoque. E existem vários tipos de interpretação, né? Eu estou falando isso, citando isso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Ontem, essa semana inteira, assistindo os noticiários da guerra, parece que a escatologia, ela sopra no nosso rosto o tempo todo, né? Cada anúncio, cada título de matéria, cada entrevista que a gente vê de pessoas que estão ali sofrendo aquelas tribulações, é como se a escatologia ganhasse vida para nós. A gente deve orar, interceder para que Deus possa consolar, como já fizemos aqui no começo, orar, interceder o tempo todo e ficar atento aos sinais. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando desde o primeiro século, tá? Jesus está voltando. A qualquer momento Jesus pode vir. E quando esses sinais estão batendo a nossa porta, a gente tem que prestar bastante atenção. Então Elias é este que provavelmente estará no período da grande tribulação. Elias é esse que estava lá com Jesus. Elias é aquele que veio em João Batista, a unção de Elias estava sobre João Batista, e Elias é esse que vem trazer o juízo para o povo de Israel. O Elias vai vir em um tempo que o povo de Israel estava demasiadamente corrompido com a idolatria. Entenda isso, gente. Sempre houve idólatras na nação de Israel. Sempre houve judeus, hebreus, que eram idólatras, que adoravam outros ídolos. Sempre houve reis na história de Israel que adoravam outros ídolos. Mas por que aqui a gente tem esse ministério extraordinário? O que está acontecendo aqui? Quando Elias fala, olha, você e a casa do teu pai está perturbando Israel, ele está fazendo referência à dinastia de Onri. Onri foi um dos reis e Acabe é um dos filhos de Onri, que está sentado no trono de Israel e que tornou, presta atenção, que tornou a idolatria, o culto a Baal, oficial dentro da nação de Israel. Houveram muitos reis idólatras, como eu já disse, mas um rei como Acabe é o ápice da dinastia de Onri. Os reis da dinastia de Onri, em especial Acabe, eles tornaram o culto a Baal o culto oficial da nação. É como se aquela nação fosse uma nação já vista, adorasse Yahvé, agora ela é uma nação que adora a Baal. E o culto a Yahvé, o culto ao Deus Todo-Poderoso, estava tipo que na segunda divisão, de lado, jogado para fora. Você vai ver o extraordinário disso quando você lê o verso 30, ok? Quando chega no verso 30, diz assim, olha, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e olha só, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias, vou ler de novo, ó. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Você tem um povo que tem o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Deus que tirou o povo do Egito como o único Deus verdadeiro. Em Israel sempre houve cultos a outros deuses.
Sempre houve culto a outros ídolos. Quando Davi, por exemplo, ergue os seus olhos para os montes, ele fala: ó Senhor, de onde me virá o socorro? Ele está olhando para os montes e está vendo aquele tanto de altar que havia dos deuses antigos, dos deuses contemporâneos a Davi. Aí ele olha acima e fala: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Havia inúmeros cultos, havia inúmeras manifestações religiosas naquela época que o povo de Israel estava desbandeirando para elas. Mas aqui em Acabe, aqui na dinastia de Onri, nós temos a oficialização da idolatria. Nós temos a idolatria, o culto a outros deuses, o culto a Baal, o culto a expressão que aparece, aos Baalins, ou seja, essas diversas divindades. Nós temos esse culto como um culto oficial do povo, um culto oficial da nação. E o altar de Deus estava quebrado. Quem quebrou o altar de Deus? Quem quebrou o altar do Senhor? Quem quebrou o altar do Senhor foram os profetas de Baal. Lembra que Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel? Pois é, Jezabel era filha de um alto sacerdote de Baal, e a influência que Jezabel tinha fez com que a nação de Israel vivenciasse esse caos que era manter um culto constante ao Deus Baal. Lá no livro do Apocalipse, fala em uma das cartas à igreja, que o Senhor tem contra uma igreja que eles deixam que Jezabel ensine. O que é Jezabel? Jezabel é uma pessoa, né? Foi a mulher de Acabe. Mas além de ser uma pessoa, ela é uma ideia, é um princípio. É quando as pessoas estabelecem a rebelião como o modus operandi. Quando as pessoas estabelecem o que é errado como certo. Quando nós cometemos pecado, a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, por favor, me perdoe. Um líder que comete um erro fala: olha, pessoal, eu errei naquele momento. O pecado, o mal, o que é errado, é evidente e é confessado, ainda que continue na prática, mas ele é evidente e é confessado. Jezabel é aquele espírito que faz com que o homem, olha se isso não tem sintonia com tudo o que está acontecendo, ache que o que é errado é certo. Faz com que o homem mude a ordem das coisas. Faz com que o homem diga que o que é errado é certo e o que é certo é errado. Que muda os princípios, que muda o padrão. Aqui a gente tem um exemplo do culto a Baal, mas isso aqui a gente pode dialogar com tantas coisas, com inúmeras coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Né? Quando uma pessoa vem com um discurso que claramente é um discurso contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, contra a razão, contra o bom senso, contra a ética e a moral, e traz esse ensino como se ele fosse normal. Como se fosse normal pensar assim, como se fosse normal acreditar assim. Então Jezabel é que faz isso, é o que transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade. E é essa profetisa, né, essa rainha que está ao lado de Acabe governando a nação, que faz com que Israel inteira se volte para esse ídolo chamado Baal. E os profetas de Baal, liderados por Jezabel, tendo a influência de Jezabel, foram os que destruíram o altar de Deus. A situação na época de Elias era tão terrível que o altar de Deus estava quebrado. Como que você vai cultuar um Deus cujo altar está quebrado? Como você vai cultuar esse Deus? Aqui nós estamos no finalzinho do confronto entre Elias e os profetas de Baal. Elias faz um confronto, chama eles para o monte, chama o povo para o monte e fala assim: agora nós vamos ver quem que é Deus de verdade. Pega aí o altar de Baal bonito, edificado, ornamentado. Coloca o sacrifício aí.
e podem começar a clamar: o Deus que responder com fogo é Deus. Se Baal mandar fogo no sacrifício, ele é Deus, vocês vão servir a Baal. Mas se Yahvé mandar o fogo no sacrifício, Yahvé é Deus. Elias deixou isso claro. E quando ele vai fazer o altar, ele pede para cortar o animal em várias partes. Pede para fazer um canal ao lado do altar, para encher aquele canal de água. E ele permite com que os profetas de Baal clamem durante muitas horas pelo Deus de Baal, e Elias fica lá rindo deles, zombando deles, né? Elias olha para eles e fala: talvez Baal esteja dormindo. Grite mais alto, deixa eu ver. Elias curtindo ali o momento, curtindo a idiotice daqueles profetas, né? Talvez ele esteja ocupado, clame mais alto. E aí, de repente, ele começa a reparar o altar de Deus. E no finalzinho, que é a parte que eu quero que você preste bastante atenção, é que Elias, verso 31, então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E olha só, e Elias tomou 12 pedras. Observa isso, gente, isso é um sinal profético. O fato de Elias pegar as 12 pedras e fazer um altar novo de 12 pedras. E olha o que o texto continua dizendo, versículo 31. Conforme o número dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. O que o escritor inspirado por Deus, o autor dos reis inspirado por Deus, está tentando nos dizer aqui, gente? O que estava quebrado era a nação. O que estava destruído era o povo. Porque o altar é o coração da adoração. O coração do povo estava destruído. E Elias precisava restaurar o coração do povo. Elias precisava restaurar o povo na sua essência. Tá entendendo? E não é à toa que o altar se chama Israel. Que ele faz daquele altar a personificação do povo de Israel. Se a gente for trazer essa palavra para os nossos dias, ela é tão edificante. Porque quantos são os profetas de Baal que destroem o nosso coração? Quantas pessoas deram ouvidos a ideologias? Quantas pessoas deram ouvidos a ideias políticas? Ideias imorais? Ideias que vêm deste mundo? São os profetas de Baal. Os profetas de Baal de hoje não são como os profetas de Baal da época de Elias, que fazem altares e queimam sacrifícios. E aqui você vai ler do texto que cortam o corpo com facas e lanças. Não, os profetas de Baal hoje, para nós, essas pessoas que ficam na internet destruindo a mente das pessoas com ideias mirabolantes, com ideias anticristãs, com ideias que não vêm do coração de Deus, com sofismas e achismos que distorcem a palavra de Deus. Estes são os profetas de Baal. E nós, fazendo uma analogia, com todo o perdão que eu peço para você, nós somos esse altar que está quebrado. E Deus, Ele quer enviar profetas na nossa vida, para profetizar a palavra, para dizer a nós o que fazer, para dizer a nós o que a palavra de Deus ensina a fazer, para dizer para nós que o Deus Todo-Poderoso é conosco. E você vai ler o final da história, Elias faz uma oração de 10 segundos. E quando ele faz essa oração, o fogo de Deus desce lá do céu. E a palavra de Deus diz que o fogo limpa o canal onde está a água, seca a água que Elias colocou ali e queima todo o holocausto, todo o sacrifício, e sobe aquele fogo imenso para a glória de Deus. E Elias prova para o povo de Israel que só o Senhor é Deus, que só
Yahvé é Deus. Eu quero que Deus faça isso na nossa vida. Talvez você está quebrado com alguma ideologia. Talvez alguém te ensinou um monte de bobagem que não condiz com a revelação de Deus. Talvez a sua alma, o seu espírito, talvez a sua mente esteja destruída pelos profetas de Baal. Eu quero que Deus faça isso na sua vida. Que Deus edifique o seu coração de novo. Que Deus restaure o seu coração de novo. E que Ele responda com o fogo dos céus. E faça de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Que faça de você um homem e uma mulher cheio e cheia do Espírito de Deus, cheio e cheia do poder de Deus, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Um beijo.